Possivelmente para muito torcedor aí a coisa está normal, né? Possivelmente para muito torcedor tá tudo bem. Terminando a temporada, vaga garantida na Libertadores, o grande troféu do ano. Depois do troféu conquistado lá contra a Taça Parmeira, lá em Belo Horizonte, nos pênaltis. E a gente com a expectativa e até com a esperança, né, de conseguir ter uma temporada melhor e um ano melhor. Eu vou dizer para vocês o meu sentimento com relação à camisa do São Paulo Futebol Clube, a instituição, a história do São Paulo Futebol Clube. O meu sentimento é de melancolia, né? O meu sentimento é de tristeza. Quando eu estou terminando a temporada e eu vejo meu time vestindo a camisa do São Paulo, ainda bem que foi essa aberração de camisa que criaram, essa falácia aí, que é uma homenagem à torcida. Os caras têm uma camisa lá, um template lá que eles criam, e depois eles, para tentar vender, eles falam que é uma homenagem para a torcida. E o torcedor acredita. Então, assim, é sensacional esse tipo de coisa. Os reis do marketing. Ponto final. Pois bem, senhores, a temporada para mim termina de maneira melancólica. Eu vou dizer para vocês por quê. Se arrastar em campo, jogar da maneira que esses caras estão jogando, já há alguns jogos, me deixa a certeza que esses caras já estão de férias e não é de hoje. Esses caras estão se sentindo obrigados a ir jogar. Eles não estão indo jogar porque vestem a camisa do São Paulo, porque a arquibancada no Morumbi com 70 mil pessoas apoia esses fralda lotada, né? Eles não estão indo jogar porque tem a oportunidade da vida deles, de muitos jogadores, a maioria ali que não tem condição de vestir a camisa do São Paulo e que está ali, podia jogar por um agradecimento profundo, né? Por uma coisa legal no futebol, sonho de milhões de torcedores que queriam ser jogadores na vida, quem nunca quis ser? E esses caras têm a oportunidade ao vestir a camisa do São Paulo. Pois bem, o que esses caras entregam, meus irmãos? O que esses caras fazem? Não bastasse não fazer nada, o acaso cuidou do São Paulo de novo, como eu falei no pré-jogo. O São Paulo vai para a Libertadores sem ter tido qualquer responsabilidade sobre isso. O São Paulo vai para a Libertadores com os outros lá, né? O Flamengo ganhando a Copa do Brasil, o Botafogo ganhando a Libertadores. Então, assim, os outros times empurraram o São Paulo para a Libertadores. Porque possivelmente a gente conseguiria aí, sabe-se lá, uma pré-Libertadores, né? Tendo 2 rodadas aí ainda pela frente. Pois bem, termino o jogo contra o Grêmio e praticamente a temporada toda indignado com esses jogadores, indignado com o treinador, indignado com o presidente de administração pífia e lotado de falácias, indignado com o diretor de futebol, que é uma piada como diretor de futebol. O resultado está aí. É para aplaudir? A pergunta é para aplaudir? Vocês estão aplaudindo esse tipo de coisa? Vocês estão satisfeitos com esse tipo de entrega desses caras? Com os resultados do time dentro de campo? É para bater palma, gente? Ou eu estou completamente fora da realidade e não consigo entender outra coisa que não seja a melancolia de ver o São Paulo numa situação como essa? É claro que a gente sabe da realidade, sabe das dificuldades financeiras colocadas por esses caras que estão aí, né? Lembrando que eles são responsáveis por isso. Ou sou eu que sou responsável por essa derrocada e essa incompetência financeira que esses homens do São Paulo têm hoje? Pois bem, são os novos tempos de São Paulo Futebol Clube. São os novos tempos que a instituição chora. São os novos tempos em que esse monte de embuste da bola é agradado por um monte de torcedor que não sabe da história do São Paulo uma parte. Rony Altieri, São Paulo, raiz na área, revoltado sim. Revoltado sim. E a gente vai falar um pouquinho sobre a partida, porque nós enfrentamos o Grêmio que há 4 jogos não ganhava. Você tá ruim, chama o São Paulo. A situação tá difícil para você, chama o São Paulo. E eu vou apimentar isso. Sabe por quê? 5 ex-jogadores do Grêmio estavam em campo vestindo a nossa camisa. 5
ex-jogadores do Grêmio estavam em campo vestindo a nossa camisa. Você está entendendo o que eu estou falando? Por que eu vou duvidar? Por que eu vou duvidar de alguma coisa que o jogador... eu já estou classificado mesmo, já passei por aqui, vou pegar leve, vou fazer que divido e não divido. Por que não? Por que não? Porque me diz, porque eu não deveria ficar preocupado com isso. Alguém saberia me dizer? Diante desses jogadores lamentáveis que a gente tem, sem personalidade, fanfarrões da bola, fralda lotada, que não entregaram para o São Paulo absolutamente nada este ano, que não fosse vexame. Porque enquanto para alguns é protagonismo chegar à quarta de final de Libertadores e Copa do Brasil, para mim, meus senhores, é vexame não seguir em frente, da maneira que foi entregue e da maneira que foi feita. Lembrando que no começo do ano a gente entregou para o Novo Horizontino a vaga no Paulistão. É bom lembrar, né? Porque o pessoal esquece rapidinho. Senhores, meus queridos irmãos, 62% de posse de bola para o São Paulo Futebol Clube. Aquela posse de bola medíocre, covarde, que a gente está falando desde o tempo do Diniz, né? A posse de bola, a doença crônica, saidinha de bola, que ninguém tira. Sabe por que o treinador não tira? Eu vou dizer para vocês, e nenhum tirou depois do Diniz. Acho que o Dorival tirou um pouco só. O treinador termina a partida, ele fala assim, poxa, meu time teve muito mais bola que o adversário. E o acaso, as circunstâncias deram a vitória para o adversário, mas a bola ficou com a gente. Ele bate palma para isso. O dia que percentual de posse de bola soma ponto, nós vamos ser campeão de ponta a ponta. 62% de posse de bola. Vocês querem mais coisa vergonhosa? O Grêmio deu 308 passes, o São Paulo deu 501 passes, meus irmãos. O São Paulo deu 200 passes a mais que o Grêmio, que ganhou o jogo. Então, assim, é tão ridículo. Se você pegar outros vídeos meus de pós-jogo, eu vou estar falando a mesma coisa. Sabe por quê? Porque nada muda. Porque o seu Zubeldia, de chegada com personalidade, com talento, com força, com novidade, se transformou nisso que a gente assistiu hoje. Se transformou no cara que tem que adaptar o Rafinha na lateral esquerda e dar abraçadeira de capitão para ele, se arrastando em campo. Qualquer imbecil de treinador que tivesse do outro lado jogaria em cima do Rafinha. Qualquer imbecil. Mas não, para ele tá tudo bem, tá armado o time. Teve um lance logo no começo do jogo, vocês vão se lembrar, o Grêmio pressiona o São Paulo, perde 500 bolas o São Paulo. O Grêmio pressiona, o São Paulo consegue sair dessa primeira linha de pressão com o Igor Vinícius correndo pela direita. O Igor Vinícius... E aí o time do Grêmio vem atrás do quê? Do prejuízo, né? Porque não conseguiu roubar a bola. O time do Grêmio... o time do São Paulo desce com a bola, o Igor Vinícius passa do meio de campo já na intermediária, entrega a bola para o Lucas, e o que o Lucas faz? Ele volta e devolve a bola para o zagueiro. Dá uma olhada nisso, meus senhores. É um time que não tem evolução, é um time que não cresce, é um time que não tem meio de campo, porque, repito, na cabeça dele, ele coloca os 4 zagueiros, ele põe 2 volantes grudados no zagueiro e fica um buraco, porque o Luciano é atacante. Só na cabeça do Zubeldia ele é o 10. E aí você tem 2 turmas dissociadas de jogadores. Uma vergonha, uma completa vergonha. E o São Paulo não produz. O São Paulo não arranca. O São Paulo não se movimenta. O São Paulo não leva perigo ao adversário. E aí a vida vai ficando fácil para o Grêmio, né? Claro que vai ficando fácil. Porque, gente, perde 1, perde 2, perde 3, o Rafael segura, perde 4. São Paulo teve 2 oportunidades, uma triangulação do Luciano com o André, que o goleiro pegou, né? E um outro lance que o Luciano chutou para fora também, sem perigo algum. Uma vergonha a apresentação do São Paulo. Mais uma, né? E aquilo, né, meus irmãos? Aí eu penso o seguinte, cara, pera um pouquinho, se já acabou o campeonato para o São Paulo, se esse monte de embuste da bola tá querendo férias para entregar isso para sua coletividade, por que você não põe um time diferente? Por que o Zubeldia...
Perder de 5-0, de 10-0, de 2-1 não vai mudar nada na vida do São Paulo, né? Sabe por quê? Porque o vexame foi normalizado. Ninguém liga mais. Pode acontecer o que for. Todo mundo vai babar ovo do Luciano, vai babar ovo do Lucas, vai babar ovo desses caras que estão aí. Vai pedir renovação de Rafinha. Então põe, cara. Vai lá, tenta o Rian Francisco, tenta o William na frente, põe os moleques na frente. Reformula o meio de campo, dá uma criada, senta o Luciano. Mas não. A mesma coisa de sempre, o mesmo timeco em campo. E, logicamente, quando você tem as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. É uma coisa óbvia, né? Absolutamente lamentável, mais uma vez, a apresentação de São Paulo. Aquela sensação que fica de tempo perdido, ela vai ficando cada vez mais forte. A sensação de tempo perdido na vida do São Paulino, um cara que é São Paulino e que não está satisfeito com isso, não. Porque se eu estou aqui no meu íntimo satisfeito com a classificação para a Libertadores, eu estou com vergonha da maneira como ela acontece. Eu estou com vergonha da maneira como a gente tem que aceitá-la. Porque eu queria ver, pelo menos, esse monte de embuste da bola se apresentando com mais vontade, com mais personalidade, com mais confiança, para entregar para o seu torcedor alguma coisa muito melhor, ou pelo menos um pouco melhor, do que eles fizeram nesse ano para a gente. Terminamos uma temporada pífia dentro e fora do gramado. Os números aí das dívidas do São Paulo estão nos noticiários. É isso daí, meus irmãos. E segue tudo normal no mundo de Nárnia. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área. Grande semana a todos. Um abraço.